Você acredita que eu cheguei a fazer duas entrevistas de trabalho sozinha? Eu consigo chegar no supermercado, se não estou a achar as coisas, consigo perguntar. Eu consigo ir no médico sozinha. Eu consigo atender o telefone. Eu sou a Maria Ganga, venho de Angola, tenho 34 anos, sou solteira, não tenho filho, vivo aqui na Suíça 1 ano, agora e 8 meses. Antes de falar alemão, eu só falava português. Eu vivi, cresci em Angola. Eu vi para a Europa, assim, por um acaso que houve em Angola, então me fez com que eu viesse à Europa. E chegando aqui, não vi diretamente para a Suíça. Fiquei um tempo em Portugal, depois fui para a França, para casas de amigas, depois é que vi aqui na Suíça. Estando aqui na Suíça, sem alemão, meu Deus, aquilo. Eu andava olhando assim pelas pessoas, ah, tá falando quê? Meu Deus, será que um dia eu vou conseguir falar essa língua? Ao mesmo tempo que eu ficava com receio de falar, também ficava curiosa para falar. E não sabendo nada, aí eu só ficava que nem uma criança assim, a procurar assim com os olhos, tentar entender. A única coisa que eu entendia era Entschuldigung, bom dia, já. Eu só sabia bom dia e pedir licença, assim. Que eu também ouvi da minha amiga, assim. Aí foi a única coisa que colou na minha cabeça que eu sabia. Mas eu não ficava com medo de ir para a rua, nem receio. Eu só ficava com receio que viessem falar comigo e eu não vou entender nada, não vou saber como dar resposta na pessoa que veio ter comigo, mas ao mesmo tempo eu tinha curiosidade de estar lá a ouvir, porque eu gostava de ouvir e nem entendia nada. Mas foi um pouco difícil, sim. E passou a ser mais difícil agora, quando eu comecei a aprender o alemão, porque eu precisei fazer as coisas tudo sozinha. Por eu ser africana, ao chegar aqui na Suíça, nós não temos o mesmo sistema que nem vocês brasileiros. Por exemplo, quem é brasileiro pode logo tirar o visto Schengen, que é o visto da Europa, e vir aqui procurar trabalho e logo conseguir. Claro, vai ter dificuldade com a língua, mas pode diretamente vir procurar trabalho. Mas para uma pessoa africana, não tem esse direito. Por mais que ela tire esse visto, não tem direito de procurar trabalho, tem que passar por um processo que chama-se processo de asilo. Não sei se você já ouviu falar. Então, é um processo que pode levar 2, 3, 4 anos, depende muito da imigração. E depende muito de qual país de África estás a vir. O que lá tem, o que faz com que a migração aqui aceite o teu pedido para você permanecer aqui na Suíça. E quando se está sozinha, num país com a língua alemã, que é uma língua muito difícil, é uma dor de cabeça. Eu não era muito ligada às redes sociais. Quando eu estava em Angola, não usava muito essa coisa de redes sociais. Mas quando cheguei aqui na Europa, me senti obrigada a estar mais nas redes sociais para poder se conectar e entender onde é que eu estou agora. Eu estou na Europa, como é que eu vou viver? Ao entrar para o YouTube, encontrei um dos vídeos teu, disse, oh, brasileira, fala português? Eu vou ouvir. Aí eu fui ouvindo os teus vídeos. Na verdade, eu comecei a te acompanhar quando tu falavas Spindle na Suíça, nesse canal aí. Lá mostravas como é que é a Suíça, comecei a achar interessante. Aí fui acompanhando, fui maratonando os teus vídeos. Via um atrás do outro, até que mencionaste que também tinhas Instagram e lá ensinavas assim, falavas algumas coisas em alemão. Eu disse, uau, fui a correr logo pelo Instagram, isso foi em 2020, e passei a acompanhar tuas lives. Aí aprendi muita coisa. No teu curso não estava insegura, não. No teu curso não estava insegura, não, porque pelo tempo que eu via acompanhar-te nas lives e pelo que eu via de fora, eu notava que você falava exatamente como se comunicava, exatamente como as pessoas na rua se comunicavam, apesar que na rua as pessoas comunicam mais em sweet touch. Mas eu notava, não, é assim, eu já ouvi essa palavra na Jacqueline. Não, Jacqueline também fala assim. Então, na verdade, me senti mais segura contigo por causa do momento que tem algumas frases que são assim difíceis de entender e tu traduzes. Então, assim facilita para mim que falo português a compreensão do estudo.
Então, não estava insegura, não. Eu não diria que já está resolvida, mas eu diria que está mais leve. Você acredita que eu cheguei a fazer duas entrevistas de trabalho sozinha? Eu consigo chegar no supermercado se não estou a achar as coisas, consigo perguntar. Eu consigo ir no médico sozinha. Eu consigo atender o telefone. Eu consigo me comunicar assim com alguém sem ficar assim, ai, quero falar que, claro, tem algumas frases que a pessoa pode vir falar que eu não vou entender. Aí eu peço às vezes para falar devagar, para ver se eu consigo entender. Ou quando eu não estou a conseguir entender, eu dou um exemplo para ver se realmente é aquilo que eu estou a entender. E a pessoa fala, yeah, é isso que eu quero dizer. Eu falo, tá bom. Eu sou adventista, assim, de religião, e tenho uma organização, não sei se você já ouviu falar da ADRA, é assim, parece Caritas, onde dão comida, tu entrega um franco, vai lá buscar todos os lebensmittel que você acha que quer, né? Que lá tem. E eu vou muito lá por causa da comunicação. Eu vou lá ajudar com as coisas de manhã. Então, eu gosto de ir lá porque lá me ajuda a ter mais comunicação com a língua, porque como eu não tenho marido, não tenho filho, não vivo com pessoa exatamente que fala alemão, então preciso mais contato de fora para poder continuar a praticar. Eu gosto mais quando tu traz palavras novas, aquelas mesmo que não são muito usadas, mas que todos nós precisamos. Uma hora vamos precisar. E tu dá muitos exemplos assim, por exemplo, ir ao médico, ir ao supermercado, ir a uma entrevista, ou manter uma conversa, um diálogo com alguém. Eu gosto quando tu traz aquelas palavras um pouquinho difíceis. Essas palavras do dia a dia, às vezes, nós já ouvimos muito, mas tem palavras que você só ouve se você tiver a conversar assim 30, 20 minutos com alguém. Ou se você for ao médico, ou se você for ao supermercado, ou se você for a uma entrevista. Então, eu gosto quando você traz esses conteúdos aqui, porque são novos conteúdos que a pessoa vai adquirindo, sabe? E eu gosto muito. A palavra mais marcante foi há pouco tempo até fizeste um vídeo com a tua filha, foi essa, e Chef Alice. Eu sinto que essa palavra é um encorajamento, é tipo impulso. Tipo, parece alguém que te empurra para frente. Então, o curso me trouxe mais confiança. E quando houve esse incidente no poste, aí eu pedi-te ajuda, eu notei que, caramba, aqui na Suíça, alemão é tudo mesmo. Quer dizer, eu já sabia que o alemão era tudo, mas sabe quando você sabe, mas não estás a viver? Aí depois você vive uma situação, você fala, não, agora tenho certeza que sem essa língua eu não vou a lado nenhum. Então, o curso me dá força, mesmo quando tenho preguiça de estudar, porque eu estudo mais às noites e aos fins de semana. Aí eu lembro de ti, eu falo, não, tenho que estudar, senão Jaque vai me matar. Depois eu falo, não, Jaque não vai me matar, eu vou passar mal. Alemão é difícil, sim. E nós, o ser humano, quando se depara com uma coisa que começa a lhe criar dificuldade no princípio, tem a tendência de recuar. Não devemos recuar, porque devemos sempre olhar para frente. É difícil, está difícil. A vida é difícil. Então, o que nós devemos fazer que para lutar com essa coisa difícil e fazer com que não seja mais difícil ainda? É continuar. Parar não vai resolver. Então, só temos que continuar. Foi na entrevista que eu tive de trabalho, porque eu estava sozinha, aí eu estava bem trêmula, mas depois eu me acalmei e consegui fazer a entrevista. Foi numa firma, uma firma de fabricos de metal. Eles fabricam peças para motos, para bicicleta, para tratores, assim, carros, máquinas de trabalho. E quando eu saí de lá, eu notei que mesmo com dificuldade, na vida tu podes ter muita dificuldade, mesmo com essas dificuldades, ainda podes fazer alguma coisa. Então eu disse, eu sei que eu não sei falar perfeitamente o alemão, eu sei que cometi alguns erros aí, porque às vezes tenho a tendência de trocar os verbos, mas mesmo assim eles disseram que conseguiram me entender. Se eles estão a dizer que conseguiram me entender, eu só não estou a trabalhar lá porque está à espera da permissão da imigração. Senão já tenho até contrato
organizado. Então, eu disse, se até chegar a um ponto de fazer contrato, e só não estou a trabalhar porque estou à espera de uma permissão, é porque eles conseguiram me entender, é porque eles notaram que mesmo com a minha dificuldade, eu consigo compreender e fazer a atividade, que nesse caso o trabalho. Então, isso aí foi o que me fez correr, juntar todas as minhas moedas e dizer, não, eu tenho que fazer o curso da Jacqueline. Num curso normal, você vai aprender regras gramaticais. Já no teu, você vai aprender coisas do dia a dia, como formar a frase, como falar, quais são as coisas fundamentais que você tem que usar mais, o que que você deve usar mais, porque você vai precisar sempre. Já isso você não aprende no curso normal. No curso normal, você vai aprender as regras gramaticais, como a gramática funciona de uma língua, e isso eu já estava aprendendo lá, mas eu não conseguia formar assim, uma frasezinha para manter uma conversa pelo menos de 5 minutos, 10 minutos, mesmo com alguns erros, mas não conseguia. Eu tentava, mas a frase não saía. Algumas coisas eu entendia, mas eu não conseguia dar a resposta do que tivesse a me perguntar. Tu pronuncias letras por letras. É. O nativo fala assim, prr, que nem nós estamos a falar o nosso português, porque é nossa língua. Você só vai falar devagar, talvez se tivesse a explicar numa criança ou alguém que não entende português. É a mesma coisa que acontece com um alemão ou um suíço. Ele só vai falar devagar. Se você lhe pedir para falar devagar, ou se ele der conta que não estás a entender. Mas o normal, ele vai falar como ele fala todos os dias, e eles falam muito rápido. Então, quando vais na escola, também isso às vezes tem a ver com a pronúncia de cada um. Eu gosto da tua pronúncia, porque tu pega mesmo aquela pronúncia do nativo, sabe? E do nativo, não nativo suíço, mas do nativo alemão. E isso aqui me dá muita vontade de ouvir cada vez mais, porque eu consigo dizer, agora estou a pronunciar bem. Não, é assim mesmo como a Jaque pronunciou. Não, está certo, é assim que se deve pronunciar. Quando você vai falar com a professora, ela vai te ensinar o que está na regra de ensinar. Ela não vai ensinar, por exemplo, conforme tu ensinas. Funciona muito bem porque, primeiro, é que tá, por exemplo, eu que sou angolana, que falo português, ou alguém que é brasileiro, eu entendo assim, fica mais fácil fazer curso com alguém que fala a tua língua, porque vai saber exatamente dizer o significado quando não tiveres a entender, ou quando quiser esclarecer alguma coisa. Por exemplo, eu só falo português, não falo inglês. Aí eu vou fazer o curso com alguém que só fala inglês e alemão. Quando ele quiser me esclarecer algo, eu já não estou a entender alemão. Aí eu quero que ele me esclareça para poder entender o que, que quer dizer aquela palavra ou aquela frase. Ele vai me esclarecer ali em inglês. E eu não entendo inglês. Como é que eu vou saber? A minha cabeça vai explodir, porque eu não vou entender. Então, por isso é que eu bato palma para ti, por ser essa mulher forte, guerreira, sabendo que não é suíça, também saíste do Brasil, também não sabias falar, lutaste, lutaste, mesmo com algumas dificuldades, não permaneceste aí no chão, levantaste, seguiste em frente. Hoje, eu diria que, eu sei que não fizeste formação de professor, mas és uma professora, então só posso te parabenizar. Não sabes o quanto tens ajudado, sério. Que continuas sendo essa mulher alegre, com muita força de ensinar, continua. Eu acho que tu és uma mãe brilhante, porque eu vejo sempre sorriso no rosto das tuas meninas, apesar que eu nunca mais vi o teu rapaz. E continua sempre a ter paciência conosco, que somos as tartarugas, porque às vezes pronunciamos tão mal as palavras e às vezes ficamos preguiçosos para ir no estudar, mas não desista de nós. E eu sei que ainda virá mais alguém estudando contigo, então continua assim.